Alô mundo! Alô mundo, olha eu aqui! Mais um vídeo para vocês, mais uma semana. O Samba pra Vida trazendo sempre temas relevantes para vocês. E hoje um tema muito importante, mas tão pouco abordado no mundo da música, que é a relação da música com a neurociência e da psicanálise. E para trazer essa interação com a gente aqui, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, convidada do qual eu pude ter contato através do curso de comunicação que eu fiz com o Ivan Moré, que eu estou fazendo ainda, que é a Cíntia Brito. Muito obrigado, Cíntia, por ter aceitado o nosso convite e por aceitar discutir com a gente sobre esse tema que, como eu falei no início, é tão pouco abordado para nós músicos, para quem vive no mundo da música, mas que tem uma relação extremamente importante, que é a relação da música e da psicanálise. O prazer é meu, Vaguinho. Estou muito contente com o convite. Então, Cíntia, para a gente dar esse start inicial, quem é a Cíntia Brito? Eu sou neurocientista, sou psicanalista também, trabalho com análise de perfis e diagnósticos, atendo pacientes no meu consultório com transtornos, né, a maioria. Enfim, presto consultoria para algumas empresas também, dentro dessa área comportamental. Toda a minha formação hoje está voltada para essa área do comportamento humano. Um comportamento que cada dia mais a gente tem se perguntado para onde que vai esse comportamento das pessoas, ainda mais nesse mundo que a gente viveu agora em 2020, com pandemia, tendo o isolamento, você ficar em casa, trabalhar home office, trabalhar com filhos em casa, trabalhar com esposa em casa, você sair e não ver ninguém na rua como você via comumente antes. Então, é todo um esforço que eu acho que vocês, neurocientistas, psicanalistas, têm feito, né, para traçar metas para esses perfis. As pessoas foram, de um modo geral, muito impactadas, né? Houve uma cisão da rotina. Aquilo que nós conhecíamos como costumeiro, como usual, foi, de uma hora para outra, interrompido. No primeiro momento, as pessoas são tomadas assim, pelo susto. Depois, elas entram num processo de adaptação, mas pela característica dessa situação, que é essa situação de insegurança, de incerteza em relação ao vírus, em relação à economia, como é um cenário onde não sabemos nada, né, sobre futuro, essa adaptação se torna um pouco mais difícil, porque surgem notícias o tempo todo, novidades o tempo todo, notícias, na maior parte das vezes, ruins, né? Não temos muitas notícias boas. Agora temos a vacina, essa é uma notícia muito boa, mas até dentro desse quesito vacina, a gente tem ainda uma questão política, econômica, enfim, né? Então, o brasileiro aqui, especificamente, que já é um povo acostumado a viver, de um modo geral, né, na incerteza, se viu agora numa condição muito insegura, né? Nós não temos uma segurança, de um modo geral, o brasileiro não tem um lastro financeiro, não temos uma segurança financeira institucional, né, que permita que a gente fique um pouco mais tranquilo, né? Isso a maioria das pessoas, são poucos os que não viveram esse drama, empresários fechando empresas, funcionários perdendo empregos, pais e mães não podendo trabalhar porque tem que ficar com seus filhos, escolas que fecharam por conta de não terem as aulas, enfim. Né? A gente observa que é um efeito dominó, ele começou numa ponta e ele não parou ainda. Então, isso, com certeza absoluta, trouxe mais ansiedade às pessoas, né? A ansiedade enquanto patologia mesmo, né? As pessoas acabaram
extrapolando aquela ansiedade que é parecida com expectativa e entraram num processo de adoecer, de fato, de terem crises de pânico e, enfim, precisarem, em alguns casos, de medicação. Esse número subiu muito, né, nos últimos meses por conta da pandemia, mas, sobretudo, por conta da instabilidade, né? A pandemia, ok, ela é um fato, foi, de certa forma, houve uma aceitação até um tanto negligente, porque algumas pessoas cansaram do vírus, mas o vírus não cansou da gente, como eu ouvi no outro dia essa frase, e é uma verdade. Mas a questão não é só essa, é o pós-guerra que esse vírus deixa para nós aqui, né? Então, mais do que nunca, se tornou necessário o entretenimento. E aí eu acho que a música, acho não, tenho certeza, né? Ela vem bem a calhar e ela é de fácil acesso, né? Ela não é uma coisa limitada, que poucos podem ter acesso. Hoje qualquer um pode ouvir música, hoje qualquer um tem um celular e consegue ter acesso a isso, mas, infelizmente, também aconteceu dos profissionais que trabalham com música serem muito impactados também por isso, né? Porque eles viviam da proximidade com o público. E essa proximidade não existe nesse momento, há um bom tempo já. Então, eu no meu consultório atendo alguns músicos e eles estão bem desanimados, alguns não querem nem pegar os instrumentos, não querem tocar, não sabem como eles vão garantir a sobrevivência, né? Enfim, não é todo mundo que consegue ter uma conexão com a arte vivendo uma situação tão adversa como essa agora. Mas, sob o ponto de vista da ciência, né, e não falando especificamente do indivíduo, o músico, e sim a música ela tem, isso já comprovado há muito tempo, ela tem uma presença muito marcante no emocional das pessoas, né? Por quê? Porque a música nos remete a pensamentos e esses pensamentos nos remetem a sentimentos. Então, toda vez que você ouve uma música com atenção plena, em que você está ouvindo a letra de fato, né? Você está concentrado naquilo, não só de forma distraída, mas de fato prestando atenção, o seu cérebro ele projeta aquilo que a música está falando. E o nosso cérebro não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Quimicamente, nós sentimos tudo que nós imaginamos. Então, ouvir músicas que tragam tranquilidade, positividade, isso faz muito bem nesse momento. Okay? Elas fazem parte de um processo terapêutico também, né? Tanto para se conseguir um tipo específico de meditação, onde existem os mantras. O mantra, de certa forma, é uma música, né? Alguns têm muita melodia, inclusive. Então, isso já é comprovado. É uma pena que as pessoas não tenham atentado para isso ainda de uma forma mais fluida, né? De usar a música como um meio para relaxar, para esvaziar sua mente de pensamentos atropelados e negativos, de usar a música como algo que vai refrigerar o sistema, que te desconecta desse momento presente onde você está tenso, cansado, aflito, e te remete a um outro mundo, que é esse imaginário que a música nos leva, e a partir desse acesso nós tenhamos a sensação de bem-estar. A música faz muito isso. Mas o que a gente vê de um modo geral? A gente vê de um modo geral as pessoas, quando estão tristes, ouvindo músicas que
endossam aquela tristeza, né? Como a gente ouve muito o pessoal falar em música de dor de cotovelo, né? Nossa, Hoje em dia é aconteceu. sofrência, né? Sofrência. Sofrência, isso é que eu sou já velha, né? Né? Nem Eu tô... também, eu comecei ouvindo esse termo como dor de cotovelo também. Isso, isso é uma das curiosidades que a gente vai trazer aqui no Samba para a Vida a partir desse 2021. A gente vai ter um quadro sobre curiosidades sobre o samba. E uma dessas curiosidades, por incrível que pareça, foi do termo dor de cotovelo. Isso aí é um termo de uma música do compositor Lupicínio Rodrigues, lá do Rio Grande do Sul, em que o problema, a dor no cotovelo era de eles apoiarem o cotovelo no balcão para chorar Uhum. as pitangas. Sim, sim, Então, sim. essa relação. Mas aí você me falou aí no começo que você tem alguns clientes que são músicos e que eles não souberam. Em partes é explicável, porque o pessoal das artes em geral foram os primeiros impactados e serão os últimos a voltar. Então, a perspectiva de volta da arte, de forma geral, é, é muito pequena, não tem datas, como qualquer outro setor pode estipular datas para esse retorno, mesmo que de forma gradual. A música, concretamente, não tem. E como que fazer essa relação cérebro, dor, preocupações e ainda conseguir ser consciente de que, cara, preciso parar, refletir e seguir em frente, porque algum jeito, alguma coisa eu tenho que inventar. Sim. O ponto principal que eu vejo especificamente nesse grupo de profissionais, que são os músicos, é que, de um modo geral, é uma profissão solitária. Né? Solitária no sentido de que a gente não encontra grandes movimentos defendendo os músicos, associações. Eu nem sei se existe, nem sei como funciona, mas o que eu vejo, de um modo geral, são pessoas que trabalham onde o centro do trabalho são eles, né? E que a geração de recursos depende diretamente do protagonismo dele, né? E quando isso não acontece, meio que não tem para onde recorrer. Quem defende essa classe, né? Aonde ir, né? Olha, eu tenho dificuldade, tenho dúvidas, eu quero me associar. A gente não vê isso. Ao contrário disso, eu percebo uma competição velada, não a vejo, né, de forma clara, mas existe uma competição, né, entre músicos que estão ali buscando seu espaço, como se não houvesse espaço para todos, né? Assim, é a sensação que eu tenho. Posso até estar falando alguma coisa que não confere com a realidade, mas essa é a minha impressão em relação aos pacientes desse segmento que eu atendo e já atendi. Esse é o primeiro ponto, ser sozinho no processo, né? Isso, o fato de ser sozinho impede que você compartilhe ideias, né? Onde estão os músicos reunidos nesse momento, que é um momento de pandemia, para buscar alternativas de sobrevivência dentro da própria música, não tendo que migrar para uma outra coisa, onde a força, a união, né, faça a diferença. Das pessoas com quem eu tive contato, nenhuma delas sabe da existência de nada parecido com isso, que a gente encontra nas outras atividades com mais facilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, de um modo geral, o músico é um artista e eu diria que 99,9% dos casos são artistas, e os artistas precisam de conexão. Essa conexão, ela tem características sinestésicas. Proximidade com quem os ouve, com quem o assiste, com o público, ok? Então, a tela de um
de um smartphone ou de um computador, para o músico é frio. Músico e algumas outras profissões que dependem de conexão sentem essa dificuldade, né? Agora, trabalhar através da tela, como, né? Como se dá aula assim, à distância? Não é uma tarefa simples, não tínhamos essa experiência, a maioria não tinha. Como que eu busco trabalho, como ofereço trabalho enquanto músico através de uma tela? De que forma eu vou levar o meu trabalho, né? Porque algumas pessoas não entendem a arte como trabalho, alguns espectadores, né? Mas o fato é que o artista ele deseja viver da arte. Ele não quer ser artista nas horas vagas, né? Ele quer que aquilo seja aquilo que dá prazer, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele faz bem, é aquilo que ele quer fazer como uma atividade principal. Então, também tem essa dificuldade. A gente vê uma grande quantidade de músicos, um ou outro se destaca publicamente, se torna famoso e tudo mais. Eu penso que isso deveria, de alguma forma, ser mais amplo, mas é um meio que me parece bem restrito, difícil, fechado. E isso traz para a pessoa, o saber tudo isso, né, traz para a pessoa um peso a mais no momento em que se vê numa situação inusitada mundialmente, né? Todo mundo se viu nessa situação, o mundo todo, sem saber exatamente o que fazer e para onde ir. Primeiro impacto emocional para o cantor, o compositor, é esse. Usando a música como um elemento terapêutico, existe aí uma diferença entre quem oferece música e quem consome música. Okay? É diferente. Você, como consumidor de música, você vai usar a música de forma terapêutica com muito mais facilidade. Você, como o produtor, como aquele que oferece, vai esbarrar nas dificuldades vinculadas ao negócio. A música, ela, nesse caso, para o profissional, ela tem uma característica de negócio. Para negócio existe cobrança, né? Você tem objetivos a atingir e tudo mais. Então, são situações diferentes. O músico olha a música de uma forma, o ouvinte olha para a música de outra forma. Sobre o aspecto de quem ouve a música, como podemos usar a música como um elemento favorável agora? Escolha, como eu disse, músicas que sejam positivas, músicas que te remetam à tranquilidade e serenidade. Por quê? Porque hoje a mente já está com um volume absurdo de pensamentos, muito mais do que o que normalmente nós já temos. E nós já temos, normalmente, entre 17 mil e 20 mil pensamentos por dia. Nesse momento de muita pressão, esse número sobe consideravelmente. A gente fica mesmo com um pensamento acelerado. E qual qualidade tem esse pensamento? Porque é para isso que a gente precisa olhar. Pensar demais já pode colapsar o sistema, já é ruim, né? Sai aquela fumacinha, né? Pensar demais coisas que não são boas, que não produzem um sentimento bom, piorou consideravelmente a situação. Então, o primeiro ponto é: preserve a qualidade do seu pensamento. Escolha mesmo, escolha o que pensar. Eu estou parado fazendo alguma, sei lá, comendo. Entra um pensamento que não é bom, imediatamente eu preciso corrigir, tirá-lo de forma bem incisiva. Não vou pensar isso agora, não quero pensar isso, e tirar aquele pensamento. Eu estou caminhando, entra um pensamento. Eu estou trabalhando, entra um pensamento. Enfim, toda vez que eu tiver com a minha mente distraída, que eu não estiver focado em nada, pensamentos vão aparecer. E eu preciso olhar para que tipo de pensamento está aparecendo. Onde entra a música, de novo, fazendo um gancho, é que se você, nas suas horas livres,
escolher, aí é escolha mesmo, escolher as músicas e ouvir essas músicas, você não permite que esses pensamentos entrem. Porque a música, ela literalmente embala. Ela leva o seu pensamento, o seu imaginário para aquilo que está na música, desde que você coloque atenção plena na letra, né? Naquele momento, né? No momento presente em que você está ouvindo a música. Porque também não adianta você pôr a música e pensar que você tem que fazer lição com os filhos, ou, enfim, ir ao supermercado. Não adianta, porque aí você não está conectado com a mensagem que a música está transmitindo e, por consequência, não vai vivenciar aquelas emoções que a música vai te promover. O objetivo é, para se tornar mais tranquilo e usar a música a seu favor, escolha músicas que te deixem para cima, animados. O samba tem bastante, né? Música para cima. E a própria melodia, né? O ritmo e tudo ele não é down, ele é uma coisa mais forte, assim, mais convidativa a se mover e tudo, a entrar na música, né? Então é bem legal. Então escolhe lá algumas letras, alguns sambas que são para cima, que te motivam, ouve prestando atenção, e quando você terminar de escutar a música, com certeza absoluta, isso é certeza absoluta, você vai estar se sentindo melhor. Porque como o nosso cérebro não sabe a diferença, como eu disse, de imaginação e realidade, ao se projetar naquela música, você sente aquelas sensações. Ok? Então, você se sente melhor ao ouvir uma música que é motivadora, que é alegre, que te põe para cima. E esse sentimento, ele dura um tempinho em nós, né? Toda vez que a gente relembra um momento, a gente resgata esse sentimento. No cérebro, tudo é químico, né? Tudo acontece através de uma química, neurotransmissores e tudo mais. Então, eu ouvi uma música agradável, aquela música fica na cabeça. Lembra que a gente fala, pô, essa música é chiclete, né? Tu usa essa expressão. Por que isso acontece? Porque existe mesmo uma aderência. Eu ouço algo, prestando atenção, e aquilo me causa uma sensação boa, aquilo fica registrado em mim. Eu crio uma impressão daquilo. E aí a minha memória, ela resgata aquilo em vários momentos do dia. E se eu faço isso de forma habitual, se eu crio uma rotina de, ao fim do dia, depois do dia de trabalho e de tarefas com a casa, enfim, eu for relaxar ouvindo uma música, isso vai ter o mesmo efeito que teria uma sessão de meditação. Por quê? Porque você vai desligar a sua mente daquele monte de pensamentos que você estava tendo, se projetar, que é uma autoprojeção, dentro daquela música, sentir aquela sensação boa, e no final você vai estar aliviado, mais leve, como você estaria se tivesse feito uma meditação concentrada, bacana, bem, de boa qualidade. Então a música favorece, até para quem não sabe meditar, porque tem muita gente, eu ouço muito, as pessoas não sabem exatamente o que é a meditação, né? Primeiro que existem vários tipos, segundo que algumas pessoas desconhecem mesmo, né? Como são os métodos, as diferenças entre os métodos e tudo mais. Então, de um modo geral, as pessoas mais agitadas, elas dizem assim, eu não consigo meditar, imagina, como eu vou esvaziar minha mente? Não dá. Eu vou sentar e entra logo um monte de pensamento, e aí eu estou pensando que eu tenho que levar filho e fazer isso e atender, enfim, não consigo esvaziar a mente. Ok, não necessariamente por isso você não consiga meditar, ok? Ficar parado olhando um quadro, uma tela, já é um tipo de meditação. Ouvir o som da sua respiração é um tipo de meditação. Ouvir uma música de forma atenta, uma música que te promova relaxamento, é um tipo de meditação.
tem um efeito semelhante ao da meditação. Então, para todas as pessoas que têm dificuldade de meditar, né? Eu não tenho tempo, não dá, não consigo, entra pensamento, enfim, não rola. Ouvir uma música, reservar um tempo, mas veja, tem aí um protocolo a ser feito, né? Não vou ligar a música, largar tocando e limpar a casa, não. Eu vou sentar com o propósito de ouvir aquela música de forma concentrada, estando no momento presente, que é o que a meditação exige, né, de nós. Momento presente é se concentrar no agora. Então, eu vou me concentrar na música, vou ouvir aquela música relaxando e, no final da música, eu fiz uma meditação. É uma forma de meditação muito mais fácil e acessível para aquelas pessoas que acreditam que não conseguem fazer meditação. E por que isso é mandatório? Porque se a sua mente ela não parar momento nenhum, se você tiver pensamentos, de modo geral, de baixa qualidade, pensamentos de insegurança, se não der certo, se não tiver dinheiro, se eu não conseguir, se eu perder o emprego, se eu ficar doente, se alguém morrer, tanto se de futuro caótico, todos esses que eu falei são todos péssimos. Se eu ficar nesse tipo de pensamento, com certeza vou desenvolver ansiedade. Com certeza, em algum momento, terei crises de ansiedade. É bastante sério. Eu estou aqui imaginando já um monte de situações, né, que a gente mesmo se presta, né, a estar diante de tantas adversidades. Então, aí, quando você fala dos se isso, aí faz a gente remeter a síndrome do inconformismo, né? Pô, cara, mas por quê? Se eu fizesse isso, eu estaria assim, mas mas também se você ficar só no se, também não sai do lugar. É que tem um se de passado, né? Sim. Que é aquele se eu tivesse feito diferente, que é passado. Sobre passado, sim, não temos nenhuma administração. Uhum. Zero administração. Se você ficar concentrado no passado, remoendo pensamentos de culpa e arrependimento, vai desenvolver depressão. Porque isso traz um sofrimento psicológico, uma dor psicológica. Se eu tivesse feito, se eu pudesse voltar no tempo, se não fosse assim, esse é um se de passado, e esse se de passado leva a gente a um estado depressivo. E o se de futuro, se eu não conseguir, se não der certo amanhã, se eu não tiver como fazer, se eu não tiver dinheiro, se não der, esse se de futuro leva a gente a um estado ansioso. Então, nós temos dois pontos. Nós temos o se de passado, que nos dá tristeza, leva a um estado depressivo, e temos o se de futuro, que nos causa angústia, leva a um estado ansioso. Aonde que nós estamos bem e seguros? Só no momento presente. Então, não adianta pensar sobre o que você devia ter feito e não adianta pensar sobre o que você deve fazer. Só adianta pensar sobre o que você faz agora. Ok? Porque nós não temos garantia de futuro, não sabemos se estaremos aqui, e também não temos como administrar passado. O ontem já foi, não há o que fazer sobre ele. Certo? Nós só temos o momento presente. Mas aí algumas pessoas, paciente pergunta, doutora Cíntia, então eu vou viver de forma irresponsável, eu não vou pensar no futuro. Claro que vai pensar. Porém, suas ações estão no presente. Eu não consigo fazer nada agora no passado, nem consigo fazer nada agora no futuro. Eu só consigo fazer no agora mesmo. Então, considerando que, se Deus quiser, provavelmente teremos futuro, estaremos aqui amanhã, a questão é, o que eu posso fazer hoje, agora, para que se amanhã eu estiver aqui, amanhã seja melhor que hoje. Mas ainda é hoje.
Eu preciso fazer hoje. Eu não consigo fazer amanhã. Compreendeu? Então, viver temendo o futuro causa doença. A pessoa adoece. E outro ponto que é estatístico, né? A maior parte do que nós tememos jamais acontecerá. Jamais acontecerá. Então, desse vários sis aí, se não der, se eu não puder, se não sobreviver, se não tiver dinheiro, se não tiver emprego, a maioria não vai acontecer, não vai sofrer realmente esse futuro. Porém, o cérebro não sabe a diferença, como eu disse, entre imaginação e realidade. O que significa? Que você está sofrendo agora, como se de fato estivesse vivendo isso. Você está projetando um futuro caótico, trazendo um sofrimento para o momento presente, como se de fato você estivesse vivendo esse futuro caótico. Então, o futuro não está acontecendo, mas eu vou sofrer esse futuro como se estivesse. Ou seja, eu levo meu psicológico à exaustão com a minha imaginação. Se a nossa imaginação projeta coisas ruins, né? Não vai dar certo, não consigo, não vou ter e tudo mais, porque se é uma projeção, como ver um filme, por que não projetar uma coisa boa? Se é uma projeção, eu tenho a escolha. Eu posso projetar o que é caótico, que me causa angústia, e eu posso projetar o que é bom, que me causa tranquilidade. Porque, veja, ambos são projeções. Então, é como assistir um filme no qual eu estou presente. Precisa ser um filme de terror? Não pode ser uma comédia romântica? Não pode ser uma história bonita? Precisa, de fato, ser um filme de terror? Eu tenho que me projetar e assistir um filme de terror? Por quê? Se é só uma projeção. Olha, eu acho que eu projeto o que é ruim para me preparar para o que é ruim. Né? Algumas pessoas usam usam esse argumento, né? Bom, então eu vou projetar o que é ruim, bem ruim, caótico, para então, quando eu viver aquela situação, eu estar mais preparado para ela. Isso é um fato? Isso vai de encontro com a realidade? Não. Por que não? Porque uma coisa é a sua projeção, que para você é realista sobre o aspecto do sentimento, mas outra coisa é o fato vivendo ele fisicamente. Então, se uma pessoa projetar que ela... eu vou pegar aqui uma coisa bem chula. Ela vai perder uma perna num acidente. É uma coisa bem ruim. Ela projeta que vai perder a perna, ela sente a angústia de não ter perna, ela sente aquela dor da descoberta desse fato de ter que ficar sem a perna e tudo mais. Ocorre que ela tem perna ainda. E se isso acontece na realidade, a pessoa vai ter que viver com essa realidade. A projeção, ela acaba. Eu não vivo numa projeção a minha vida inteira, de eterno. Entrei nesse filme e vou ficar nele. Não. Eu entro no filme, vivencio aquelas emoções, nesse caso negativas, do filme de terror, mas volto aqui para a realidade. Então, não há uma preparação. Essa preparação, na realidade, não tem utilidade, de fato. Eu vou experimentar a angústia, mas experimentar a angústia me faz lidar melhor com a angústia quando eu estiver vivendo a angústia? Não. Me faz só viver a angústia de novo. Me faz ter uma sobrecarga de angústia. Porque eu vivi a angústia imaginária, meu corpo sente como real, e agora eu estou vivendo a angústia mesmo. Ou seja, eu estou forçando mais o meu psicológico. Então, não adianta fazer projeções que são caóticas. Primeiro, porque a maioria não vai acontecer, que bom que é assim. Segundo, que não adianta nada, eu não consigo me prevenir, eu não consigo me sentir melhor. Olha, eu me projetei
sofrendo esse acidente que eu perco a perna e agora, quando eu perder a perna, vou me sentir melhor porque eu já sei como é. Não! Não vou me sentir melhor. Será igualmente ruim sobre o aspecto de sensação e muito ruim sobre o aspecto de realidade. Ok? Então, se nós vamos projetar coisas, vamos escolher projetar coisas positivas. Dá o mesmo trabalho que projetar negativa, mas você fica com uma boa sensação no final. Saulo Fernandes, um cantor baiano, ele tem uma frase que eu usava muito na minha época de MSN. Para mim, sempre é tudo que agora se faz eterno. Então, é o viver o agora, né, para projetar o futuro. Cíntia, estamos nosso tempo quase que estourando aqui. Para a gente terminar aqui um apanhado do que a gente aprendeu com essa aula que tivemos aqui, qual a grande mensagem que você deixaria para os músicos, para quem gosta de samba, acho que de uma forma geral, para esses novos tempos que estão vindo aí, com vacina, pessoal, os mercados começando a se reabrir, e qual a grande mensagem você, enquanto neurocientista, daria? Olha, são muitas as mensagens, né? Eu acho que daria para falar mais uma hora aqui sobre isso, mas eu penso que, e aí é meu ponto de vista, né? Em virtude da minha vida profissional e tudo que eu vejo na minha experiência, eu penso que o papel do músico é muito importante e que eles não deixem que essas adversidades mudem isso, que a adversidade desse momento não faça com que o músico abra mão da sua arte, daquilo que ele tem a entregar, porque há muita entrega quando ele canta e oferece essa conexão. As pessoas que estão ouvindo se beneficiam muito disso. Como eu disse há pouco, é uma forma de meditação muito bacana. Para as pessoas que ouvem, que elas valorizem mais os profissionais, né? Olhem por essa ótica, né? Da relevância que tem. Como seria o mundo sem música? Como seria se nunca tivéssemos ouvido nada que tivesse uma melodia? Com certeza o nosso cérebro funcionaria de forma diferente. Né? Porque a música, logo de cara, nos mostra a nossa capacidade de aprendizado. Quando eu tenho um paciente com dificuldade de atenção, com algum déficit de atenção, que me diz, de modo geral, são jovens, né? Eu tenho muita dificuldade em aprender, eu não aprendo nada, eu não memorizo, minha cabeça não registra. A primeira pergunta que eu faço quando eu ouço essa frase, minha cabeça não registra, é: canta para mim um pedacinho da sua música preferida. A música eles sabem. Então, ora, se a sua mente é capaz de capturar a música, que é um aprendizado, ok? Ela também pode capturar outras informações. Você tem mais facilidade com aquilo que te agrada mais. A música é agradável, as pessoas têm mais facilidade de aprenderem a música, decorarem as letras e as melodias. Mas o que isso mostra? Isso mostra para uma pessoa que naquele momento se diz incapaz, eu não consigo. Isso mostra, sim, você consegue. Se você aprendeu pelo menos um refrão da sua música preferida, você consegue. Talvez o estímulo não esteja sendo o ideal, que é o estímulo que a música nos traz, é de prazer, é de conforto, é bom. Talvez o estímulo não esteja sendo adequado para o outro aprendizado. Mas o fato é, a gente pode usar a música, usar muito a música, de várias maneiras. E ela é uma mensagem sem fronteira, ela entra em todas as casas. Então, é muito importante que os músicos não desanimem diante das dificuldades que estão vivendo
de levar o seu trabalho com a música adiante. E que se unam um pouco mais, que procurem alternativas, né? Juntos somos mais fortes? Somos sim, é um fato. Então, talvez criar, já que temos que viver de uma forma diferente, várias cabeças pensando, né? E são cabeças brilhantes, são pessoas inteligentes, mesmo quem não compõe a música, mas é capaz de reproduzi-la, já tem uma condição diferenciada. Eu creio que todos os músicos, por si só, já têm uma condição diferenciada. Por que não usar isso para, em conjunto, pensarem a favor de algo para vocês? Então, eu penso que são muitos movimentos aí. Tem muitas mensagens que a gente pode costurar dentro desse universo. Tá certo. Cíntia, estamos chegando agora nos nossos momentos finais. Nossos momentos finais ele é dividido em 3 partes. Primeira parte é muito em... A gente tem muita relação com o que você acabou de falar do Juntos Somos Mais Fortes. Nesses tempos que vivemos de pandemia, ficou muito forte a expressão corrente do bem, que a gente já usa há muito tempo, já faz parte da essência do samba para a vida, que é justamente isso, sermos pontes entre as pessoas, conectar pessoas, ser uma verdadeira corrente, um abraçar a mão do outro. Com a mão abraçada com o outro, a nossa corrente vai ser maior do que se a gente ficar sozinho com os braços abertos. E nesse sentido, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa para vir conversar aqui com o Samba para a Vida. Quem que a doutora Cíntia indica para vir e que vai fazer a ponte para a gente? Uma pessoa que eu indico é o Gilson Mota. Ele é um especialista em relacionamento. Ele é um cara que é muito conectado, ele tem uma capacidade muito grande de transmitir a mensagem, né? Já trabalha com desenvolvimento humano há mais de 17 anos. É uma pessoa muito do bem, ele é um cara muito bacana, eu admiro muito o trabalho que ele faz. Eu posso indicá-lo para vocês. Então tá bom, então vamos conversar com o Gilson Mota, a doutora Cíntia vai fazer essa ponte para a gente. Segundo momento, doutora, agora vai ser o momento Cíntia Pessoa Física. Cíntia, qual o recado que você daria para o mundo? Pensem mais uns nos outros, né? Sejam menos egoístas de uma forma genuína, não só falácia, né? De verdade. Não existe generosidade, na minha opinião, que não esteja associada a uma ação. As pessoas se dizem generosas, mas na prática, de um modo geral, a gente não enxerga isso, né? Então, pelo menos ajudar pelo menos uma pessoa, dentro do seu universo, na minha opinião, é um grande feito. Se todos ajudarem pelo menos uma pessoa, em uma questão de tempo não muito longo, todos serão ajudados. Né? Então, as pessoas pensam que precisam de grandes movimentos. Mas eu não tenho recurso, eu não tenho condições. Quando eu puder, eu vou fazer. Não, pelo menos uma. E a única coisa que você precisa ter com essa pessoa é o compromisso de que ela também falar por dentro da capacidade dela. Porque as pessoas não precisam só de recursos financeiros. Às vezes, o recurso financeiro é a última coisa. Se você está bem, você consegue recurso financeiro. Se você não está bem, você não consegue. Então, a condição, a saúde financeira é secundária. Né? A saúde física e mental vem primeiro. Então, o meu recado como pessoa olhe para o lado, enxergue as pessoas de verdade. Não é aquela coisa, eu sou generosa, nossa, eu ajudo muita gente. E esse eu ajudo muita gente, estou fazendo, na verdade, por mim. Para me sentir melhor, eu vou lá e ajudo, e beleza, tchau, fui. Não existe, de fato, a importância. Eu não estou me importando com o outro, eu estou me importando em fazer algo que faça eu me sentir melhor. E aí, não vejo valor quando é assim.
Então, esse é o meu recadinho. Grande recado. E, por fim, não tão menos importante, os meus agradecimentos em nome do Samba para a Vida, pela disponibilidade do seu tempo. A gente conversou um pouquinho antes, nos bastidores, eu expliquei um pouquinho do que nós fazemos, do que é a gente, e esse recado que você deixou para a gente aqui é a nossa verdadeira essência, que é a gente olhar para o lado, para o nosso amiguinho, que às vezes não precisa de R$1, não precisa de 1 quilo de alimento, às vezes ele só quer um abraço. Acho que a busca pela empatia que ficou tão latente nos últimos meses, ela tem que ser não só latente nos momentos de dificuldade, mas no dia a dia, de forma geral, no momento bom, no momento ruim, para que todas as pessoas realmente se sintam amadas. E essa mensagem que você deu, de que se cada pessoa ajudar uma pessoa, o mundo inteiro vai ser ajudado, eu acho que fecha com grande chave de ouro toda essa nossa aula que tivemos aqui. Então, Cíntia, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vaguinho. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer participar aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, com você e com o pessoal que assiste seu canal. Muito bacana, eu super indico e parabenizo você por esse trabalho. Você e as pessoas que estão contigo, acredito que existam mais pessoas nesse trabalho, né? Parabéns por se importar, por enxergar o outro, né? Que é o que de fato é necessário. Enxergar, as pessoas querem existir, elas precisam existir. Então, esse movimento faz com que você estimule isso, que as pessoas enxerguem umas às outras, ao invés de competirem umas com as outras, né? A corrente, os elos e juntos. Parabéns por esse trabalho. Eu desejo muita prosperidade para vocês. Podem contar comigo, que eu puder contribuir. Obrigado. Assim que voltarmos com a nossa festa em breve voltará. Você já está mais convidada para você vir com a sua família, ouvir um samba. Vai ser um prazer. Se divertir bastante. Adoro samba. Nosso ambiente é um ambiente que a gente preza muito pelas liberdades e pela junção das famílias. Então, a gente tem senhoras de 90 anos e crianças de meses participam da nossa festa. A gente tem esse privilégio. Então, muito obrigado mais uma vez. A quem ficou até aqui, galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido, assim como a gente, Samba para a Vida, aprendeu muito com a doutora Cíntia. E deixa aí seu comentário. Deixa suas impressões, deixa relatos sobre o que vocês viveram nesse momento de pandemia, sobre suas experiências de ansiedade, de angústia, de felicidade. Deixa aí para a gente quer muito saber. Então, até o próximo, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Alô, mundo, olha eu aqui. Alô, mundo.